Entra e tira o som. Boa noite a todos e todas. Vou convidar aqui Augusto Martins, nosso convidado da noite. Opa, Boa noite. boa noite. Boa noite, Carla. Tudo bem? Tudo bem? Como tá a quarentena? Estamos cumprindo essa quarentena, esse isolamento social que nos limita muito e saindo só para as necessidades mesmo, né? Mas tempo difícil, mas enfrentando, né? Tendo que enfrentar. Beleza, aos poucos, tudo caminhando, né? Para uma nova rotina. A vida sendo modificada, né? Novos fazeres, nova maneira de se ver o mundo, de trabalhar, de se comunicar, enfim, mudança geral. É Mas verdade. a gente tem que se adaptar. O ser humano ele é adaptável, né? E vai E se com o organizando. avanço tecnológico parece que está sendo muito mais rápido, né? Esse processo. Eu diria que essa pandemia ela acelerou alguns processos, né, desse mundo online que já se previa que daqui a 5 anos quase tudo fosse através do telefone, né, do aparelho, da internet, mas a pandemia antecipou isso, né? Tanto que eu estava vendo que muitas empresas que mandavam seus executivos para reuniões em Brasília, em São Paulo, né, o pessoal de Recife que viajava para ir para uma reunião em São Paulo, ou Rio, ou em outro estado distante, começou a resolver isso por esses sistemas agora, né, de videoconferência e a partir disso já pensam em, mesmo voltando à normalidade, continuar usando essa ferramenta, essa tecnologia. Exatamente. A gente está aguardando, pessoal, só um pouquinho para a galera entrar, para iniciar esse papo com Augusto Martins. Augusto é historiador e sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú, né? Além de viver no mundo político, trabalhos também com a parte biológica, né, da existência nas causas ambientais, dentre outras coisas, né? Que ele, ao longo da conversa, vai falar um pouco mais sobre as ações dele dentro do Instituto, né? Com o Instituto e também pessoais. Isso. Vamos falar aqui da criação do Instituto, que foi em 2013, e o que aconteceu de 2013 para cá. A minha história também de movimento de jovens, de juventude. Eu comecei muito cedo aqui em Afogados, sou natural de Afogados da Engazeira, e com 16, 17 anos eu já estava organizando movimento de juventude aqui em Afogados, e a gente começou na rua com esses movimentos de jovens. Uma das primeiras lutas, enquanto jovem aqui em Afogados, foi a luta pela faculdade, a atual FASP. Foi em 1985, nós saímos às ruas fazendo uma baixa-assinada e dizendo que Afogados precisava ter uma faculdade, não só para Afogados, mas para a região, já que Afogados é a cidade polo. E eu lembro que isso foi um dos primeiros movimentos da juventude de Afogados em Gazeira. Eu era estudante em Arco Verde, fazia o curso de História em Arco Verde, mas muitas pessoas não podiam ir para Arco Verde. Então, a gente lutou pelo bem comum, que Afogados tivesse essa oportunidade de uma faculdade. E depois, isso foi em 85, quando foi em 87, a gente formalizou esse grupo.
criou a associação Frente Jovem, que continua existindo. É uma entidade jurídica, com personalidade jurídica, tem estatuto, CNPJ, toda essa parte legal, desde 87, cara. Então, eu também comecei, como vocês hoje, que estão aí na linha de frente da juventude e organizaram o Clube do Cordel. Eu comecei também com esses jovens e até hoje o Grupo Frente Jovem continua, não acabou. A gente organiza um festival de sanfoneiros, quando dá para organizar, quando tem recurso, quando não tem a gente não realiza, mas esse Festival da Sanfona já aconteceu por 23 edições, desde 87. É uma história, né? É uma Tem muita história. Seja bem-vindo, Augusto. Todos que estão assistindo, né? Todos e todas, sejam bem-vindos também. Eu sou Carla Santana, sou integrante da organização do Clube do Cordel. O Clube do Cordel é um grupo de assinatura que visa difundir a literatura de cordel, assim como fazer com que o cordelista ele tenha uma renda, né? Uma renda fixa, assim, que a gente possa contribuir, principalmente nesse momento de pandemia, né? Em que os artistas eles foram muito prejudicados, porque a última categoria a funcionar, né, melhor, até lá eles estão tentando viver como dá. Então, a gente está trabalhando com cordelistas que precisam muito dessa renda. Então, o Clube do Cordel está fazendo essa ação de comprar, né, os cordéis desses cordelistas, ajudando na renda deles, bem como na divulgação de seus produtos, né, de suas produções que estão indo para todo o Brasil. O Clube do Cordel tem mais de 50 assinantes agora, espalhados nas capitais, São Paulo, Recife, Fortaleza. No interior, na Paraíba, nós temos João Pessoa, Campina Grande. Aqui, né, no Pajeú, nós temos assinantes de várias cidades. Temos colaboradores também que contribuem para o desenvolvimento do Clube do Cordel. E nós temos como um dos parceiros o Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú, que foi quem possibilitou com que a gente pudesse promover o curso de cordel, que foi realizado a princípio presencialmente na FASP, que também a direção colaborou, né, para que acontecesse as atividades, e posteriormente teve que ser interrompido e ser remodelado para o online, né? Com a pandemia, a gente precisou reformular como seria esse curso de cordel. E o Instituto ele foi um grande parceiro, porque foi quem ajudou a gente a dar o pontapé inicial. E a pessoa de Augusto Martins, inclusive, participou, né, da aula inaugural do curso e, enfim, vem contribuindo muito com as nossas atividades, com o desenvolvimento diante desse cenário e fortalecendo a literatura de cordel, né? Que muitas vezes é vista como inferior que a literatura clássica, que o cânone literário, enfim. Então, a gente quer agradecer, a princípio, por todo o apoio e ajuda, né? Bem como por você estar aqui hoje, né, no sábado, dia de descanso, enfim, e participar dessa conversa, Augusto. Então, eu me sinto lisonjeada diante de toda a sua trajetória. Eu participei do movimento estudantil e não sabia dessa parte, né, da questão da luta por a FASP. E eu sou aluna da FASP, então eu me sinto agradecida, porque eu queria fazer o curso e não podia sair aqui da região. Então, se não tivesse, né, a faculdade aqui,
eu infelizmente não poderia sair para ir para a capital estudar. Então, essas pessoas que iniciaram nessa luta e que conseguiram, e está aí a FASP com tantos e tantos professores e professoras que trabalham aqui no Pajeú, né? Tudo que foi aprendido retornou para cá, porque a gente tem essa questão de migrar, né? O que é feito não vem para cá, né? É mais exportado. Então, quando a gente começa a importar, né, essa construção de conhecimento científico, enfim, de todo esse conhecimento vindo para cá, então é incrível porque a gente está, além de contribuir na educação local, a gente está contribuindo na economia local, está contribuindo na cultura, enfim, todos os ramos da sociedade, né? Então, obrigada. Eu queria que você se apresentasse, não é? Você é do Pajeú, e como todo pajeuzeiro, eu acredito que você gosta de poesia, ou cantoria, ou uma roda de verso, enfim. E eu queria que você falasse um pouco sobre sua trajetória e como foi ter contato com a poesia. Muito bem, Carla, eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que não me importo, mesmo sendo um sábado ou um domingo, um feriado, para essas coisas da cultura ou de qualquer assunto assim do Pajeú, eu tenho muito interesse, só se eu não puder mesmo. Então, eu aqui agradeço essa oportunidade do Clube do Cordel de estar aqui hoje para conversar um pouco sobre a nossa trajetória. Minha trajetória, eu sou natural de Afogados da Engazeira, meus pais são daqui, toda a nossa família, nós somos 9, e dos 9, nós temos 3 filhos que ficaram em Afogados. 6 buscaram outros caminhos, né? Moram em Recife, eu tenho em Serra Talhada, e eu nunca me ausentei de Afogados. Por opção mesmo, fiquei por aqui. Meu pai, funcionário público, comerciante e político. E eu acho que essa veia política eu herdei dele. Ele diz isso, com certeza eu herdei dele. E ele foi vereador, foi vice-prefeito. E depois, quando ele já estava assim, encerrando a carreira política dele, ele me apresentou. Eu vim do movimento de jovens já, que foi anterior à minha entrada na política, e como eu lhe disse no início, teve um movimento, o primeiro movimento foi da FASP, que era a luta pela faculdade de Afogados em Gazeira. Foram 3 estudantes, eu, Maria José e a Dijane. A gente viajava de ônibus para Arco Verde todos os dias, e a gente achava justo que Afogados pudesse ter uma faculdade, porque já tinha Serra Talhada e Arco Verde. E Afogados era um polo também, que estava entre Serra e Arco Verde, e não tinha faculdade. E poderia pegar até as cidades da Paraíba, como Água Branca, Juru, que são nossos vizinhos. E aí a gente iniciou, convidou outros jovens, nós 3 convidamos outros jovens, mobilizamos, e o pontapé inicial foi sair na rua, no comércio, pegando assinatura num livro de ata, e depois montamos um ato público em frente à Igreja Catedral aqui de Afogados. Foi um ato belíssimo, porque a praça ficou lotada, e para a gente foi muito importante, assim, porque os jovens levar, digamos, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, a praça ficou lotada. E as autoridades da época, o prefeito do município, o bispo Dom Francisco, vereadores, lideranças políticas e ONGs. E nesse ato, esse grande ato público foi assim o pontapé maior, porque Dom Francisco, a gente pediu que elaborasse um documento, uma carta, falando da potencialidade de Afogados para conquistar uma faculdade. E essa carta de Dom Francisco foi aprovada nesse ato público, mesmo em cima da calçada da igreja. E desse ato se constituiu uma comissão, que aí passou sem essa comissão, entraram professores, o próprio prefeito, ex-prefeitos, lideranças, né, padres, a igreja, e aí não parou mais. Então, de 85 até a conquista da faculdade, que foi anunciada no finalzinho do governo Sarney,
e o ministro da Educação era Marco Maciel, que é pernambucano. Ele assinou o ato autorizando a Faculdade de Afogados em Gazeta. Então foi um grande marco. E daí para cá, isso depois muita gente ajudou, não quer dizer que foram só os jovens, mas os jovens deram o pontapé inicial. Isso aí também ninguém apaga da história. E depois muitas outras pessoas tiveram uma importância enorme, políticos, padres, muita gente. Aí, isso aí foi uma construção de muitas mãos. E essa história está registrada nos anais da nossa hoje FASP, que começou o FAFOPAI e depois, através de uma lei municipal aprovada na Câmara de Afogados em Gazeira, virou FASP, que é a Faculdade de Sertão do Pajeú. Então, depois veio a constituição do Grupo Frente Jovem, Festival da Sanfona. Depois eu fui diretor de Cultura e Esportes num período muito difícil, de 89 a 92, 89 a 92. E como eu já vinha de movimento de jovens, eu procurei estruturar dentro da prefeitura, mesmo com todas as dificuldades, que é diferente de hoje, que hoje a maioria das prefeituras tem secretaria. E a secretaria tem uma dotação orçamentária própria, tem verbas e tem recursos suficientes e às vezes até projetos de governo federal e estadual para dar recursos para os eventos. E naquela época de 89 a 92 a gente estava iniciando, não tinha recurso. Então comecei a estruturar pequenos eventos dentro dessa diretoria, era uma diretoria de cultura e esporte. Então fiz feira de artes, aí a gente confeccionou umas banquinhas de madeira, aí cada artesão levava seus produtos. Aí você veja a dificuldade. Cada artesão doava uma peça, a gente fazia um balaio. Esse balaio tinha uma rifa, e com o dinheiro da rifa a gente fazia a divulgação através de carro de som, porque a prefeitura não tinha recurso para divulgar a feira. Então a gente tinha que constituir o próprio recurso. Então o balaio de peças do artesanato constituía uma renda para segurar a própria feira, a Feira de Artes de Afogados. Depois o Carnaval de Rua, que já tinha acontecido no passado e estava parado, a gente teve a oportunidade de resgatar o carnaval com os tabaqueiros, as troças, né, o boi do Genésio, a burrinha. Esses pequenos grupinhos a gente foi resgatando, foi identificando, consegui descobrir que tinha no Leitão da Carapuça, os quilombolas tinham um grupo de coco espetacular. E aí a gente também trouxe eles, de vez em quando vinha para se apresentar na Praça Rua da Câmara aqui, o grupo de coco do Leitão da Carapuça, que era uma... Era não, é. Depois eles se profissionaram mais, né? Se apresentaram até para Gilberto Gil, agora bem na frente aí, já no dia do lançamento do Arcas das Letras. Grupo de Reisado, Banda de Pífanos, né? Campeonato de Futebol da Zona Rural, campeonato de futebol de mesa, que é o futebol de botão. Eu fui inventando muitas coisas assim, inventando não, já existia, a gente foi articulando, organizando, e daí não parou mais. Depois de ser diretor de Cultura e Esportes, eu disputei eleição, fui eleito vereador, depois reeleito e já estou no 5º mandato de vereador, fui vice-prefeito 2 vezes, sou professor de História, por acreditar na história, eu amo essa disciplina, essa ciência, e exerci a função de professor na FASP, né, na antiga FAFOPAI, como primeiro professor da cadeira de História do Sertão do Pajeú. Mas depois, por conta da vida política também, das atribuições, tive que, por iniciativa própria também, dizer à direção da faculdade que não poderia continuar. Fiquei por 2 anos e meio lá como professor dessa cadeira e também partimos em 2013 para fundar o Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú, que foi uma iniciativa também de professores de História, de Geografia, de Sociologia, de artistas. Fizemos 28 reuniões em toda a bacia do Pajeú. Todos os municípios nós visitamos, de Brejinho, que é a nascente do rio Pajeú, até Itacuruba, Floresta e Itacuruba, que é a foz onde o rio deságua,
fizemos reuniões perguntando: vocês acham importante criar um Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú? E aí, nessas reuniões, a gente ia colhendo as sugestões, as ideias, discutindo o estatuto, e depois de percorrer todos os municípios, enfim, criamos o Instituto informalmente, fizemos a primeira eleição de forma informal, elegemos a primeira diretoria, que funcionou de 2013 a 2016. Em 2016 fizemos uma eleição, e essa eleição foi mais formal, registramos o Instituto em cartório. Hoje também o Instituto ele existe de fato e de direito. É uma instituição de direito privado, com personalidade jurídica própria e espalhada em toda a bacia do Rio Pajeú. Então, o Rio Pajeú é o que nos une, né? Esse rio dos poetas, né? Das poetisas, esse Rio Pajeú que une tanto, que nos une tanto, tão decantado pelos poetas, pelos prosadores, pelos cordelistas, enfim, por todos aqueles que amam esse Pajeú das Flores. Por que Pajeú das Flores? Porque Flores foi uma das primeiras cidades, a cidade mais velha aqui. Então, para se referir à região, dizia Pajeú das Flores, porque era do município das Flores, do município de Flores. Então, essa questão do Pajeú das Flores vem desse tempo aí, de pertencermos a Flores e de toda essa bacia, de toda essa rede. Então, minha trajetória é nesse campo cultural, político, histórico, né, de artes, de cultura. É muita coisa, viu, Carla? Aliás, já é assim, muita coisa, porque já são vários anos de acúmulo e de prestação de serviços, muitos deles, a maioria, grande parte, voluntário, um serviço voluntário que a gente presta à nossa região. Mas, assim, de forma sintética, é isso aí. Eu procurei resumir, para não me alongar muito. Sintético, e é muita coisa, né? Muita informação. Ô, Augusto, e inclusive o Instituto tem várias ações em relação ao resgate da fonte, né, do Rio Pajeú, de limpeza, revitalização, como eu digo, de uma reconstrução da educação ambiental, né? De resgate mesmo, assim, vocês têm atividades de limpeza, mas isso conta um pouco para a gente. Verdade. O Instituto, ele se reúne normalmente 2 vezes por ano, são 2 assembleias. Esse ano, por conta da pandemia, não tivemos. Estava tudo certo, seria, e é também itinerante. Roda os municípios. Esse ano, o ano passado foi em Itapetim, São José do Egito. Esse ano, 2020, a primeira seria em Carnaíba, a terra de Zé Dantas. Estava tudo articulado para o dia 22 de março. E aí a gente cancelou, né? Porque a partir do dia 18 já houve as recomendações de não ter aglomeração, de não poder se reunir, e cancelamos a nossa assembleia. E dentro de cada assembleia a gente discute as prioridades de cada ano, do que é que nós vamos fazer em cada ano, porque senão a gente se perde. Porque é tanta coisa para se fazer, né? Tantos eixos temáticos para o Instituto trabalhar, mas a gente prioriza o patrimônio cultural, material e imaterial das cidades, né? Os sítios arqueológicos, os prédios históricos das cidades, para incentivar que as câmaras de vereadores possam estar tombando esses prédios por lei municipal, para garantir a memória da cidade, que esses prédios eles não sejam destruídos. A linha de revitalização do Rio Pajeú, em toda a sua bacia, em toda a sua extensão, da nascente à foz. Esse foi outro encaminhamento. E outra linha de ação este ano é o fortalecimento dos núcleos do Instituto, porque o Instituto ele é do Pajeú e é inédito. Não conheço nenhum instituto que seja de uma região. Eu conheço os institutos pernambucanos, todos eles são de um município. É o Instituto de Caruaru, é o Instituto de Palmares, é o de Garanhuns, é o de Vitória de Santo Antão,
é o de Igaraçu e assim por diante. Mas o do Pajeú nasceu com essa característica. Desde 2013, quando a gente percorreu todos os municípios, até o seu registro em 2016. Então, ele é do Pajeú. Então, precisa a gente vestir essa camisa. Cada um tem que divulgar no seu município, valorizar o que tem no seu município, mas pensar no conjunto, pensar na bacia do Pajeú. Então, isso não é fácil, porque a gente é muitas vezes estimulado ao individualismo. A cultura do individualismo que a gente tem que quebrar, né? Essa questão do eu, do eu. A gente tem que substituir o eu por nós. E aí não é fácil, porque é toda uma cultura, é toda uma tradição que tem por trás disso, do individualismo. Então, em cada município a gente criou o núcleo do IHGP, que é a sigla do Instituto. Então, esse ano a gente está fortalecendo. E a gente estava vivendo o nosso melhor momento. Era esse ano de 2020, quando veio a pandemia e parou tudo. Depois a gente começou a redescobrir e estamos, através das redes sociais, fazendo um trabalho. O Instituto não parou, inclusive estamos admitindo sócios, à distância mesmo, admitindo novos sócios, fazendo nossos encontros, divulgando os vídeos de cada local e fortalecendo os núcleos do município para que eles possam estar assim, se fortalecendo na sua base e fortalecendo em sua base, ele está fortalecendo o conjunto geral. E uma das bandeiras mesmo é essa da educação ambiental. Porque, veja, quem é que deteriorizou o rio? Foram as pessoas, não foram os animais, não foi a natureza. Né? Foi o homem que, de forma errônea, ele começou a ameaçar esse patrimônio que antes era limpo. Aqui em Afogados eu conto a história, eu alcancei isso, bem jovem, minha casa ficava pertinho do rio Pajeú, ali no centro da cidade, e a gente costumeiramente ia ao rio. Meus irmãos mais velhos iam pegar água para abastecer a casa, carregar água de galão, pescar, tomar banho, jogar bola, e eu também, pequenininho, acompanhava. Então, eu sou testemunho da água limpa que era o rio Pajeú, das pedras, da areia branca, e você poder tomar banho, correr, brincar no rio sem preocupação. Então, a partir dos anos 70, final da década de 70, o rio começou a sofrer a sua depedração. Através de quê? De esgoto. As cidades eram pequenas, praticamente toda casa tinha sua fossa séptica, então o esgoto não ia para o rio. Depois, com a modernização, as prefeituras começaram a investir no esgoto e a lógica foi coletar o esgoto de cada casa através de uma rede de tubos e jogar dentro do rio. Veja que lógica. Jogar o esgoto, a pior sujeira das casas dentro do rio. Que agressão, né? Que maldade, que falta de respeito com o rio. E até hoje continua isso. Todas as cidades do Pajeú jogam o esgoto de forma bruta, sem tratamento dentro do rio. Fora o esgoto tem lixo, que é o povo que joga, resto de construção, de material de construção, mato, currais, criação de porcos, criação de gado, de cavalo, de tudo dentro do rio, cercas, retirada ilegal de areia. Então o rio entrega a própria sorte. Esse rio tão lendário, tão falado pelos poetas, pelos cantadores de viola, né? Pelos escritores, pelos artistas, os cantores, por todos nós é um rio entregue hoje à própria sorte. Ele está desrespeitado todos os dias. E o Instituto vem fazendo esse trabalho de educação ambiental, porque a gente acredita que, através das escolas, das crianças, a gente muda essa cultura de depredar o rio, de jogar lixo no rio, de acabar com o rio, de fazer cerca, de tudo isso. E a questão política também, as câmaras de vereadores, os prefeitos. Nós já levamos isso para as câmaras. Aqui em Afogados eu tenho tido a oportunidade de
Sou autor de uma lei, a lei é de 97, uma lei que solicita a revitalização do rio. Fizemos mutirões de limpeza do rio para mostrar que é possível e levar a pauta política para os gestores. O consórcio de prefeitos também, eles precisam abraçar essa causa, os deputados, senadores, de revitalizar o rio. E a revitalização passa pela questão do tratamento de esgoto. Das 22 cidades da bacia do Pajeú, acredito que 6 tenham iniciado o tratamento de esgoto, mas nenhum concluiu, assim, 100% para dizer, tal cidade trata 100% do seu esgoto e não joga mais dentro do rio de forma bruta, já joga água limpa tratada. Nenhum município, né? Alguns começaram, pararam, outros estão em obras, mas, para tristeza nossa, essa pauta não tem sido assim prioritária na mentalidade política de uma forma geral. Não vamos citar político A, B ou C, porque isso não vem ao caso, mas assim, é de uma forma geral, e muitos, já participei de reuniões com o consórcio de prefeitos, muitos alegam falta de estrutura financeira, de projeto, de condições financeiras. Mas isso é um momento para a gente avaliar depois. O que não pode é a gente deixar de falar nisso, Carlos. Eu acho que o Clube do Cordel, eu daria essa sugestão para vocês, que o Clube do Cordel fosse mais uma instituição a bater nisso, a lembrar, a mostrar que é preciso cuidar do Rio Pajeú, pela sua importância, né? Você me perguntava no início, até a live ela perguntava se poesia é patrimônio. É patrimônio, poesia é patrimônio cultural. O Rio Pajeú é patrimônio, é um patrimônio nosso, então a gente tem que cuidar dos nossos patrimônios. Exatamente. E como a poesia como um patrimônio cultural, ela tem essa responsabilidade, né? Já que nos versos de tantos antologistas, poetas, tradutores, a gente fala dessa entidade, né? Que é o Rio Pajeú para todos daqui da região, né? Porque o que nos une não é o espaço físico apenas. É o espaço imagético, né? A construção social de que o Pajeú é um só por causa dessa ligação do rio, que hoje, infelizmente, não tem em sua água corrente uma água pura, uma água limpa, uma água capaz de sanar com a sede do povo pajeuzeiro sertanejo, mas que ela continua nos unindo e que é o material que a gente tem para, além de resgatar essa imagem do Pajeú, do povo, da poesia, da cultura, a gente resgatar também o a nossa fonte, né? Que é as águas do Pajeú. Então, é importante que a gente, além de cidadão, como artista, como poeta, a gente possa bater nessa tecla, né? Até que nossos políticos e, para além deles, nós mesmos, os cidadãos, a gente possa entender que lixo é no lixo, mas não é no rio. O lixo não é na água, mata os animais, enfim, destrói todo o ambiente, né? Onde a gente vai viver, porque a gente está destruindo o nosso habitat, né? Eu acredito nessa pauta, Carla, de que a gente tem que continuar acreditando que é possível. Muita gente acha que o rio está morto, acabou, não tem mais jeito, mas tem. A gente, como eu falei, fiz um resumo da história da FASP, a antiga Fafopai, a gente resgatou também um prédio histórico aqui em Afogados em Gazeira. E o Cine Teatro São José, ele estava caído, só tinha as 4 paredes, não funcionava mais, o seu teto já tinha ruído. Isso foi em 1994. E também foram os jovens. Eu estava com essa equipe do Grupo Frente Jovem, e nós fizemos também um ato público.
eu lembrei do ato público da faculdade, eu disse, vamos fazer um ato público pela restauração do Cine Teatro São José. E fizemos um ato público em frente ao cinema no dia 1º de maio de 94, juntou um monte de artistas, de ONGs, de associações, grupos de jovens, e a gente também criou uma comissão, inicialmente com 25 pessoas, que depois ficaram em 5, e foram 10 anos, de 94 a 2004, e nós conseguimos verba com o governo do estado, com a prefeitura, 2 governos do município passaram por 2 gestões a nível de município, 2 governos de estado diferentes, um foi Arraiz, outro foi Jarbas, né? E consegui fazer a lei de tombamento do prédio e a restauração. Duraram 10 anos, mas hoje o cinema, hoje não, desde 2004 que está aberto para eventos, para projeção de filmes, e muitas pessoas estão se beneficiando do Cine Teatro São José, que foi uma luta nossa e de muitas pessoas também, durante 10 anos. Então, veja, é preciso acreditar. Foram 10 anos de trabalho, não foram 10 dias, não. 10 anos, dia a dia, fazendo um bingo, fazendo uma rifa, fazendo uma seresta, os eventos, para ir arrecadando recursos e restaurando o cinema. E hoje ele está aí, ele continua sendo esse prédio belíssimo. Então, veja, o Rio Pajeú, que foi cantado aí por Luiz Gonzaga, eu sou fãzaço de Luiz Gonzaga, eu me emociono quando eu falo em Luiz Gonzaga, porque ele conseguiu falar do nosso Nordeste, do nosso sertão, né, de uma forma tão belíssima. Ele e seus compositores, como Zé Dantas de Carnaíba, Humberto Teixeira, Zé Marculino, né? Zé Marculino foi um grande poeta também que fez muitas letras de música para Luiz Gonzaga. E o Luiz Gonzaga fala no Rio Pajeú em suas músicas, né? Paulo Matricó e vários outros poetas aí, que Diomedes Mariani, que você conhece bastante, o poeta, ele tem um poema belíssimo sobre o Rio Pajeú, que ele chama o Rio Pajeú de o velho pajé, o cacique pajé, que está de vela na mão, mas ainda não morreu. E tantos e tantos. O Rio Pajeú, que é nome de, por exemplo, o cinema aqui, Cine Teatro Pajeú no início. Depois, quando a igreja comprou o prédio, aí mudou para Cine São José, mas ele era Cine Pajeú. A Rádio Pajeú, a Oficina Pajeú, tem esse grupo Pajeú de produtos alimentícios. Então tem farmácia Pajeú, é tanta coisa Pajeú. Por quê? Do Rio. É a nossa identidade. É a nossa identidade cultural, é o Rio Pajeú. Então, eu acredito que é preciso cuidar, né? Levantar essa bandeira permanente. E quando você disse, nós, enquanto cidadãos e cidadãs, devemos fazer também, foi por isso, Carla, que em 2016 eu já estava assim, um pouco cansado de tantas reuniões. Eu participo de conselho da Bacia, o COB Pajeú, Conselho de Usuário da Barragem de Brotas, de vários colegiados, e reunião em Serra, reunião em Floresta, reunião em Afogados, e nada acontecia. Eu me cansei um pouco e disse, olha, chega de reunião, chega de papel, chega de lei, vamos para dentro do Rio, vamos lá para dentro do Rio. Então, em 2016, a gente foi mostrar que era possível resgatar o Rio. Então, fomos com a sociedade, as entidades, Rotary Club, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a própria Prefeitura de Afogados, algumas pessoas de secretarias participaram, a Polícia Militar, várias entidades, comerciantes, fizemos 6 mutirões. A gente mesmo dentro do rio, com foice, com enxada, com motosserra, limpando. E depois desses 6 mutirões, a areia começou a brotar de novo, a aparecer a areia, as pedras, a água. As pessoas começaram a ver de novo o leito do rio. Porque você passa na ponte, você olha de um lado e outro, não vê o rio. Você só vê Algaroba. Não vê mais onde é o rio, Pajeú. Cadê a água? Cadê a areia? Cadê as pedrinhas do rio? Os poços. Porque o rio
como ele é um rio intermitente, ou seja, é um rio temporário, ele não é um rio perene de água durante o tempo todo, ele tem poços. E esses poços têm várias histórias. Aqui tem a história do Poço do Benedito. Quase todo mundo de Afogados, só não os jovens, muitos jovens não conhecem, mas quem é aí, quem tem aí seus 40, 50, 60 anos, quando eu falar Poço do Benedito, todo mundo sabe o que é um lugar de lazer. Todo mundo ia tomar banho nesse Poço do Benedito que fica dentro do Rio Pajeú. O Poço do Biró, o Poço do Jacaré. Então, esse rio tem muita riqueza, muita riqueza. Ele foi fonte de geração da nossa economia, não só de Afogados, mas do mundo. As cidades, elas se constituem a partir de água. E onde é que tem água? E rios. Então, as cidades, elas nascem na beira do rio. Afogados mesmo nasceu na beira do rio Pajeú. O nosso Marco Zero é ali na Praça Rua da Câmara, que é um pulo para o rio Pajeú. Então, todas as cidades, elas nasceram a partir da água, do elemento água e dos rios. Então, vamos continuar falando dessa importância do rio Pajeú, né? Vamos lutar, né, por a causa de preservar não só o rio, né? Todo o meio ambiente em que está próximo, né? Então, Isso. conta pra gente como é o contato dos artistas, dos poetas com o Instituto. Como é que está sendo esse vínculo, né? Esse contato? Veja, em cada cidade que nós passamos para fundar o núcleo do IHGP, a nossa referência eram os professores dessas ciências que eu falei, né, de história, de geografia e de ciências afins também, e até quem não é desse campo, mas que se interessa, pesquisadores, artistas, poetas, geralmente um ponto de referência era o secretário de Cultura, que a gente buscava ele para fazer a reunião em parceria com as prefeituras. E aí, nesse campo, cada cidade ficava em aberto para participar. E cada município, ainda hoje, de forma livre, aderiu ao Instituto. Então, os poetas, eles foram entrando de acordo com sua própria vontade. Por exemplo, Itapetim, nós temos lá vários, você sabe que lá não é o Pajeú todo, mas lá é o ventre imortal da poesia. O Zé Adalberto, ele é um dos membros do Instituto, lá do núcleo de Itapetim. E tem outros que eu esqueço no momento agora, mas tem outros poetas. Tabira, Genildo Santana, que por motivo de trabalho está afastado, né? Ele tá muito dedicado a mestrado, né? Ou é doutorado? Mestrado? Mestrado. Afogados, nós temos alguns poetas inseridos. Então, é a mescla de historiadores, geógrafos, arqueólogos. Afogados, nós temos um arqueólogo, que é o Fabiano. Ele tem pesquisado e... Ah? Inclusive, ele estava aqui na live. Estava? Oh, que bom. Ele tem pesquisado esses sítios históricos, né, da nossa região, e a gente tem esse interesse de que cada município vá fortalecendo, vá convidando mais poetas, poetisas, historiadores, geógrafos, pessoas pesquisadores. A gente tem aqui o Cangás, que precisa ser pesquisado, Antônio Silvino aqui, o Tenente João Bezerra, daqui também, que foi o comandante da volante que matou Lampião, né? E a gente tem muito o que pesquisar. Então, a pesquisa também é estimulada pelo Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú. Eu estou até licenciado do Instituto no momento, mas como sócio fundador, a gente tem divulgado
Isso aí não é proibido divulgar. Quem assumiu a parte legal do Instituto é o vice-presidente, que é o nosso Teles, né? Lorinaldo Teles, de Calumbi, historiador também, escreveu um livro belíssimo sobre o fogo da Serra Grande, que foi um grande duelo que teve de Lampião e as Volantes, lá em Calumbi. Hoje Calumbi, antes era Flores. E ele é quem está à frente do Instituto hoje, Lorinaldo Teles. Tem a Cecília, que é uma poetisa, inclusive, é de Serra Talhada, é a nossa secretária. Ela é da Academia Serra Talhadense de Letras. Então, a gente tem uma ligação, Carla, com as academias. Inclusive, isso não é privilégio do Instituto do Pajeú, mas isso é histórico também. A partir do Instituto Arqueológico Brasileiro e o pernambucano, eles tradicionalmente sempre tiveram uma relação muito próxima com as academias de letras, né? Então, aqui em Afogados, a gente tem uma parceria com a Academia Afogadense de Letras. Lá em Serra, o núcleo de Serra tem com a Academia Serra Talhadense de Letras, e assim por diante. E a gente conseguiu essa parceria, né? Se aproximar do Clube do Cordel, através da Tainara Queiroz, né? Poetisa, uma grande figura, historiadora também. Que inclusive está completando anos hoje. Hoje, eita, E então, que bom, parabéns, parabéns. Eu me engancho um pouquinho para falar o nome dela, Tainara, né? Nara. Isso. Tainara Queiroz. Ela, nossos parabéns, uma menina, uma jovem muito inteligente, muito dedicada a essas questões que estamos falando das artes, das diversas artes. Ela foi convidada e se associou ao Instituto, e depois de ser sócia do Instituto, com a criação, com a fundação do Clube do Cordel, ela propôs uma parceria. Eu levei para a diretoria aprovou, e nós formalizamos essa parceria. E o primeiro e um dos primeiros projetos dessa parceria, de muitos que virão, foi esse curso, né? Em parceria com a FASP também. Nós temos aí 3 entidades, o IHGP, o Clube do Cordel e a FASP, constituindo essa parceria do curso, desse primeiro curso de cordelistas, descobrindo novos valores, novos cordelistas, novos poetas e poetisas, né? Então, muito importante isto, e a gente quer estreitar cada vez mais essa relação, esse incentivo do Instituto estar próximo de quem faz história, de quem se interessa pelo patrimônio cultural, material, imaterial, tudo isso que é de nossa região. Nossa região é muito rica, né? Nós temos tantas riquezas que nem conhecemos, né? Não conhecemos o potencial que temos. É, inclusive, esse é o segundo mês consecutivo em que o clube, ele, o cordel do mês, é exatamente o produto desse curso de cordel que foi feito em parceria com o Instituto e com a FASP. Esse mês, o clube lançou o cordel da Francisca Araújo, que já era poetisa, só que poetisa de mesa de glosas, né? Nunca tinha feito um cordel, participou do curso e, como resultado, fez um cordel falando um pouco sobre o machismo, sobre a misoginia e sobre a necessidade de se combater, né, o preconceito, e que o dia de lutar por a vida das mulheres, por os direitos das mulheres, é todo dia, não é? Não é só no dia 8 de março. Então, o cordel dela é intitulado Respeito Não É Somente no Dia Internacional. E o clube tem a maior honra de lançar e de ter como parceiros essas grandes figuras, né? Que é a Faculdade do Sertão do Pajeú e o Instituto Geográfico Histórico e Geográfico do Pajeú. Então, é importantíssimo para a gente essa parceria, porque a gente está pegando agora, né? Está palpável
esse resultado e como está sendo bonito o trabalho, a divulgação e o desdobrar deles por o mundo, né? Porque vários lugares do Brasil estão tendo acesso a uma produção inédita. Então, é uma honra e é muito importante, não só para a gente do Clube do Cordel, mas acredito que para o Pajeú, para Pernambuco, não é? E que a gente vai seguir adiante de mãos dadas com esses cordelistas, com esses parceiros, para que a gente possa divulgar essa literatura que é tão importante, né? Que foi nossa primeira fonte de informação. Então, é muito bonito a gente ver esse resultado. Agora, Augusto, eu queria que você falasse como é que a gente faz para se associar ao Instituto, não é? Já que eu acho que é um interesse comunitário conhecer e chegar junto nessas ações de resgate não só do Rio Pajeú, mas da cultura, né, do Pajeú, da história do Pajeú, de seu povo, de seus artistas, de seus políticos, de seus comerciantes, enfim, né? Porque ali vai estar sintetizado um pouco sobre a história de cada pessoa que ou nasceu, ou vive, ou resolveu adotar o Pajeú como sua casa. Que maravilha, Carla, esse resultado que você apresentou dessa parceria do Clube do Cordel com a FASP Instituto, vocês já estarem colhendo os frutos, né? De alunos do curso lançando cordéis. E antes de responder sua pergunta, eu acho bem interessante porque eu estou também, adotei lives, toda quinta-feira estou realizando, e com temas assim culturais, o enfoque de uma pauta bem positiva. E na última quinta eu tive como convidada a professora Verônica. Sobral. Verônica. É? Não, Verônica Ribeiro. Verônica Ribeiro. Ela é de Recife, ela é da área de economia criativa, economia solidária. Verônica Ribeiro. E a Verônica Ribeiro lembrava, durante a nossa live, de que as oportunidades nessa pandemia estão surgindo. E quando você falava que hoje vocês já estão com 50 e estão se comunicando com o Brasil todo, ela falava exatamente disso, que é possível gerar trabalho e renda hoje dessa forma à distância, produzindo, comercializando, né? Tendo uma renda também, porque nossos artistas estão sem ter aquela produção anterior, né? A produção presencial. Inclusive a lei aí do Aldir Blanc, a lei Aldir Blanc, que vem para beneficiar a classe artística que ficou sem renda de repente, e essa lei vai possibilitar tanto as pessoas físicas como instituições e os centros de cultura, para que eles possam ter renda e não fechar suas atividades. Bem interessante essa lei que chega nesse momento de pandemia. Então, eu fico muito feliz dessa parceria já estar rendendo frutos e aproveitar o que a Verônica disse, fazer negócios também. A gente não se envergonhar de que a nossa arte a gente possa também estar, através dela, tendo a nossa sobrevivência, gerando renda, gerando trabalho, gerando renda, para movimentar essa economia criativa. Com relação a ser sócio ou sócia do Instituto, eu diria que é preciso ter compromisso com a causa, é o primeiro ponto. Quem está nos assistindo, quem tem interesse, fazer essa autoavaliação, se identifica com essa causa, né? Porque não ganha dinheiro, primeiro não ganha dinheiro. Pelo contrário, a gente se doa, é um serviço voluntário, né? Muitas vezes a gente paga para trabalhar, e às vezes tem a reunião fora, tem o deslocamento,
tem que botar o combustível para se deslocar, então você gasta. E apresentar uma carta. Apresentar uma carta do próprio punho ou feita no computador e assina, porque ali é um testemunho de que você é que está dizendo, olha, eu tenho interesse de me associar ao Instituto e entrega no núcleo do seu município. Né? Então, cada município tem as nossas referências, tem o conjunto de sócios que estão lá na base em cada município, eles são a referência e podem estar recebendo esse pedido de adesão. Ainda não se paga nada, futuramente a gente pretende que tenha uma mensalidade ou uma anuidade para fortalecer a parte estrutural financeira do Instituto, mas por enquanto a gente não criou ainda essa contribuição financeira e só precisa isso, querer participar, fazer uma autoanálise se você se identifica com a causa e escrever uma carta solicitando o seu ingresso. E essa carta ela é analisada dentro do núcleo e aprovada, consequentemente. Não teve até hoje ninguém que rejeitou um companheiro ou uma companheira que demonstrou interesse em se associar. Nós temos os sócios fundadores, que são aqueles que vêm de 2013, e tem os novos sócios que estão entrando dia a dia. Outra pauta nossa que eu esqueci de dizer no início é fomentar a ideia dos museus, criar os museus na cidade, estimular que as prefeituras possam estar criando os espaços de museus em cada cidade. O ideal é que a gente pudesse ter o Museu do Pajeú, um grande espaço que pudesse reunir a história do Pajeú, as características do Pajeú, a nossa cultura, a culinária, os objetos, aquilo que fez parte do passado, como a cultura do algodão, a cultura da rapadura, do mel, dos engenhos de rapadura, que estão quase extintos, né? A maneira de fazer o queijo, que isso é cultura imaterial. Eu lembro aqui que eu tive um tio, ele já faleceu, o tio Benedito, que até hoje é a galinha de capoeira que ele fazia, galinha de capoeira com arroz mexido e a farofa com o caldo da galinha, era a farinha misturada com o caldo da galinha dava uma farofa. Tem um nomezinho que dá, eu esqueço, mas é uma farofinha que faz com esse molho da galinha de capoeira. Até hoje você acredita que as pessoas lembram, isso foram nos anos 70, 80, ele tinha um pequeno hotelzinho bem simples no centro da cidade, e ele só se via isso, galinha de capoeira, arroz mexido e parece que é farofa d'água. E o doce de leite. Então isso é cultura imaterial, patrimônio imaterial, porque ficou na memória da população. Muita gente hoje lembra dessa culinária dele. Então, o Instituto estimula também os museus no Pajeú, que cada município possa criar o seu. Aqui em Afogados Zangazeira, estamos cuidando disso. O prédio da estação já foi tombado, eu fiz uma lei de tombamento do prédio, hoje ele é um prédio que não pode modificar, não pode derrubar, não pode quebrar, pode modernizar, mas mexer na sua fachada não, porque está tombado por lei municipal, e estamos propagando a ideia do museu. E que o museu seja criado, o Instituto já está recolhendo peças, já temos algumas coisas, alguns elementos, algumas memórias para o futuro museu, e a ideia é que seja na estação ferroviária. E estamos trabalhando isso com a prefeitura. É preciso que os municípios também pensem, e nesses museus você tocou num ponto elementar. A história da cidade, das pessoas que construíram as cidades, que ninguém faz nada sozinho. Às vezes você tem hoje um município bom, bem próspero, e as pessoas focam só na atualidade. Eita, o município hoje está muito desenvolvido. E aqueles gestores, aqueles prefeitos lá de trás que pavimentaram a estrada para os que estão hoje, né? E na época era mais difícil, hoje tem mais recursos, hoje tem mais condições, mas tem depoimentos, eu tenho aqui, de prefeitos que
as prefeituras não tinham nenhum veículo para andar. Imagina a dificuldade de você se deslocar, de você trabalhar. Não tinha nem secretaria funcionando. Hoje as prefeituras